Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transformam o nosso Paraná. E do Grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes, com sistemas de pesagem em movimento, pedágio eletrônico, sem cancelas, sensoriamento climático e iluminação pública inteligente. O grupo contribui para reduzir acidentes, otimizar a mobilidade e melhorar a gestão urbana. É tecnologia aplicada à infraestrutura, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população. E eu sou Gilles Balbinotti, e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar e se inscrever no nosso canal no YouTube, no Spotify, e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o episódio de hoje são inovação, gestão e desenvolvimento. Hoje o programa está diferente. Estamos recebendo dois convidados para uma conversa especial. Estamos recebendo Eduardo Ramires, engenheiro agrônomo, gerente regional do CREA Paraná em Curitiba e profissional com trajetória consolidada no Conselho, com atuação em fiscalização, relações com instituições de ensino e gestão pública. E Igor Oliveira, esse meu amigo lá de Açaí, doutor em engenharia de produção e especialista em governança de cidades, atual secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Açaí, com mais de 20 anos de experiência e atuação em redes nacionais e internacionais de inovação e cidades inteligentes. Eduardo e Igor, sejam muito bem-vindos ao programa Quebrando a Lâmpada. Vocês que certamente transformaram ideias em ações concretas. E é o propósito desse programa. Mostrar essa inspiração, mostrar essa motivação, mostrar essa jornada de vocês para a nossa audiência. Vou começar com o Igor para dar as boas-vindas, meu amigo de longa data, desde que eu estava como secretário em Pato Branco. Obrigado por estar aqui para contar um pouquinho da sua jornada, Igor. Gilles, é uma honra estar aqui, tá? Estou muito contente de estar podendo estar aqui participando desse movimento da inovação, desse movimento do Paraná, desse movimento do CREA, né? Acho que o que é feito esse programa, que é grande já, vou te falar que é muito grande, né? O que é feito neste programa hoje é algo inédito. É como que a gente consegue mostrar futuros, é como que a gente consegue mostrar resiliências, é como que a gente consegue mostrar o paranaense na íntegra no seu caminho de desenvolvimento. Então, muito obrigado por ter convidado a minha pessoa, representando uma cidade hoje que tem essa pujança, né, a conduta, né, do prefeito Michel Ângelo Bom Tempo, e estou aqui para ser sabatinado. Que legal. Obrigado pela tua palavra, pelas tuas palavras. Já o convite está feito para o nosso prefeito, nosso amigo Tuti Bom Tempo, e a gente vai conversar bastante coisa hoje por aqui. Seja bem-vindo, meu nobre Eduardo, né? Fala um pouquinho sobre a tua primeira fala. Obrigado por estar aqui conosco no Quebrando a Lâmpada e agradecer, através de ti, aí ao CREA que está conosco, acreditando nessa ideia, sabe? Mostrar as fortalezas, as soluções concretas do nosso Paraná, como mais engenharia e esse projeto fantástico que a gente vai estar falando hoje também. Gilles, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui representando o CREA, que é uma instituição, um órgão do qual eu me orgulho, né, de fazer parte, de ser funcionário. Então agradeço pelo espaço, né, especialmente aqui está ao lado do Igor, que é um grande parceiro, né, a gente tem conversado muito, temos muito a desenvolver, já desenvolvemos bastante coisa e a gente vai procurar justamente compartilhar aqui hoje um pouco dessas ações, enfim, aquilo que vem pela frente. E eu queria te parabenizar pelo nome do programa, porque ele é algo que mexe com a gente, desperta curiosidade, e aí quando a gente entende, faz todo sentido, né? Então, parabéns e que a gente tenha vários programas aí pela frente. Legal, obrigado. Fico feliz
E quem sabe aquele momento, né, Igor, de inspiração, quando, enfim, decidi criar esse espaço. Tenho dito para nossa equipe aqui que esse espaço é um showroom de mentes brilhantes, showroom de soluções concretas, aplicadas, validadas e que foram implementadas na prática, que visam melhorar a vida de cada munícipe lá no município, porque é onde a vida acontece, né? E eu acho que eu vou mais além, Gilles. Eu acho que aqui é uma nova literatura de desenvolvimento local no audiovisual. Então, o que você faz hoje é muito diferente, né? E conseguir reunir grandes assim, talentos de diversas áreas, né? É uma forma da gente conseguir ter uma enciclopédia de gestão com vários capítulos, com vários volumes, né, no audiovisual. Que legal, gostei. Enciclopédia de gestão. E realmente tem uma provocação nossa interna aqui da gente logo ter eventos, outras verticais dessa marca, dessa brand. Comentei contigo, né, uma delas. E uma outra é colocar essas mensagens que nós teremos hoje aqui com vocês e também empacotar isso e colocar numa publicação nessa, quem sabe, enciclopédia. Igor, a gente começa programas que o pessoal tem gostado também, que muitas vezes a gente esquece lá o nosso passado, não que esquece, mas ele fica lá meio quietinho, né? E eu costumo falar que as crianças, os nenês, nascem cientistas, nascem criativos, nascem inovadores. Mas muitas vezes os sistemas vai ceifando essa criatividade. E quem tem passado aqui, quando conta esse ambiente favorável à inovação, lá com a família, lá no colégio, lá na infância, mostra uma conexão direta com o sucesso das pessoas, com o empreendedorismo das pessoas, depois na vida adulta. Como é que foi o Igor lá na infância? Inquieto? Tenho certeza disso. Eu fui muito inquieto. Fui muito levado, né? Aprendi com a vida também, muitas vezes. Eu acho que esse trabalho, o que você fala que hoje a gente leva para a ciência, né? Que é a gestão dos vieses, né? Então, a gente começa criativo, mas de acordo com a base, de acordo com a sociedade, a gente vai perdendo essa criatividade, porque não bote o dedo na tomada, né? Não faça isso, não faça aquilo, é sempre o não, né? Então a gente precisa hoje inverter isso com a psicologia positiva, e aí eu não tive isso. Eu vim de fato, de uma criança que foi muito inquieta, né? Fui formatado, né, para poder olhar, não, vira alguém que você tem que depois fazer um concurso e viver disso para sempre. E isso hoje, nesse século, nada disso, a gente tem que desaprender muita coisa do que a gente aprendeu lá atrás, né? Mas sempre gostei, né, desse senso da liderança, desse senso de entender que a vida você tem que ser um protagonista. Bacana, bacana. Importante isso, né? Realmente esse mindset, que é o que a gente precisa, esse mindset sem bloqueios, esse mindset open, né? Essa resiliência ao fracasso. Nós precisamos permitir o fracasso. Pais, eu sempre digo aqui no programa, permitam ao fracasso, que quem tem medo de fracassar não faz. Já dizia o Einstein, né? Não errou quem nunca fez. Então, muito legal ouvir isso de ti também, Igor. Não, e acaba que, por exemplo, eu sempre fui gago, né? E chegou os meus desafios, foram, não, eu vou ser professor, eu vou ser palestrante, e na escola todo mundo falava, não, como é que você não consegue nem falar, né? E eu acho que essa minha resiliência de nunca deixar aquilo virar um bullying para mim, pelo contrário, eu consegui me destacar por ser o único gago da escola. Eu sempre busquei os meus problemas para conseguir gerar destaque. Eu acho que isso me fez ser assim professor, me fez encarar o desafio de frente, né? Como que você encara isso? Reflito sobre o que o Igor falou. Eu conheço o Igor há muito tempo. E tu me deixa à vontade também. Ele falou, ele é gago, mas ele é um líder de inovação, é um dos maiores líderes de inovação do Brasil hoje. Então, acredite no teu potencial, acredite no teu futuro, deixa de lado, minimize alguma eventualidade que tu acha que possa ser um ponto fraco, né? Obrigado por teu depoimento. Esse depoimento é muito, muito importante, Igor, tá? Eduardo, você era levado também? Construía pipa? Porque hoje o pessoal vai no mercado e compra pipa, né? As histórias que eu sei, Gilles. Conta pra nós, então. Não, nem tanto. Eu acho que não nesse ponto. Eu sempre fui uma criança, né? Um cara mais tranquilo. Hoje muitas pessoas me reconhecem até por essa característica, né? Então, acho que mesmo na infância, né? A calma, enfim. E sempre procurei ser bastante planejado, bastante organizado, tenho um senso de perfeccionismo, né? Acho que é uma característica minha também,
e que eu acho que, de certa forma, todas as características hoje contribuem para a minha carreira, né, para o meu trabalho, enfim, para as atividades que eu preciso fazer. Vamos colocar o próprio perfeccionismo, às vezes ele pode ser colocado como um defeito, né, como algo que algumas vezes prejudica, né, mas eu penso que, de certa forma, ele contribui para a tua resiliência, né, de você ir tentando sempre melhorar, evoluir, acertar, enfim. Mas acho que o mais importante disso é você começar, você testar, né, e aí você ir buscando a melhoria ali do Bacana, aí estou falando aqui com um líder de uma cidade que tem uma cultura nipônica muito forte, e eu tive essa experiência também na época da Renault, Nissan, Mitsubishi, né? É o Kaizen, né, Igor? Melhoria contínua, rodar o PDCA, mas rodando o ciclo PDCA sempre para cima. Exato. Para fechar o primeiro bloco, o tempo vai muito rápido, mas referências de vocês e que lá atrás ajudaram a direcionar essa vida profissional, o curso que fariam e assim por diante, Igor. A minha referência, né, foi muito a minha família mesmo, né, de como que eu até pensei em não ser assim professor, né, pensei em não, mas acaba que a minha família vem, né, desse condão da própria universidade. Fantástico. E acaba que aquilo ali foi sempre me puxando para esse destino, para como é que eu iria olhar, e aí eu nunca me imaginei trabalhar para o setor público, né? Porque quando eu me formei, eu falei assim, você é engenheiro de produção, para trabalhar. Minha mãe falava, não, siga então esse caminho na indústria e tal. Aí eu fui, primeiro laboratório que eu caí na universidade foi para trabalhar com ciência política. E dali eu comecei a me envolver, até que chegou um ponto que eu tive que me tornar um agente político para entender a dor, né? Certo. Mas tomei algumas chamadas da família, falou, se eu te ver na TV, né, com algum ato de corrupção, algum ato disso, eu te mantenho preso. Não, interessante, não, bem interessante mesmo. Eduardo, e você? Que as referências são importantes, né? Enfim, com certeza. A família, obviamente, sempre é uma delas. Sem dúvidas, né? Para mim também, da mesma forma, a família, né? Meus pais, apesar de não terem seguido a área técnica, né, eles têm formações em outras áreas, mas principalmente pelo exemplo, né, pela dedicação, né, do meu pai, a minha mãe, especialmente pela carreira no setor público, né, vários anos numa empresa, na companhia de energia aqui do estado, e o meu irmão, aí sim, ele seguiu, né, para a área da engenharia, então foram as minhas principais referências, né. Legal, bacana. Que motivou. A gente está finalizando o primeiro bloco, o segundo bloco a gente vai trazer mais cases práticos aí, então a gente logo volta. Não saia daí porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco, tá? O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada, esse programa que tem no episódio de hoje uma conversa fantástica aqui, inspiradora, com o Eduardo Ramires, gerente regional do CREA Paraná em Curitiba, e o Igor Oliveira, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Açaí e especialista em governança de cidades. E agora vamos seguir nessa troca sobre inovação, gestão pública, cidades inteligentes e o desenvolvimento regional, Igor. E eu diria assim, comecei a falar sobre, eu prefiro comunidades inteligentes, ou cidades e áreas rurais inteligentes, smart cities, smart country. Fala um pouquinho desse tema tão importante
que você já vem atuando há algum tempo. Aliás, tem muitos prêmios já aí com açaí. Tema importante para melhorar, no final de tudo, a vida do munícipe, né, Igor? Eu acho que um ponto máximo disso tudo é entender essa polissemia que existe do termo, né? A terminologia Smart City hoje, o mercado leva para um lado, porque quer vender produtos, né? Aí tem alguma cidade que leva para o outro, que quer levantar a sua governabilidade, mostrar que aquilo ali é o melhor. Mas eu acho que o ponto é você compreender as regras, é você entender como ser responsivo, né? Então, você voltar para 2004, por exemplo, para olhar para o marco da inovação, que foi um momento muito relevante de como que você tirou a inovação dos muros acadêmicos, né? Como que você conseguiu chegar a fazer o Depara, e depois ali, só que aí ali gerou um ponto de insegurança jurídica muito grande para os políticos. Agora eu posso fazer, mas eu não posso errar, né? Então, essa palavra que você colocou do errar, eu não posso errar. E aí a gente conseguiu ir evoluindo com a emenda constitucional 85, que aí foi mexendo exatamente na segurança jurídica para que, não, você pode errar, mas com justificativa. E aí começou a partir dali vir novos marcos legais, aí veio o novo marco legal da inovação complementando, né? Depois a gente chegou agora nessa nova estrutura do arranjo jurídico que conseguiu fazer essa grande alavancagem quando a gente olha para 14.129, para o governo digital, quando a gente olha para a lei complementar 182, o marco legal das startups, né? Quando a gente olha para 13.709, a lei geral de proteção de dados. Então a gente conseguiu trazer, né, diplomas que hoje permitem o governo, né, conseguir estruturar essa caixa de ferramentas chamada inovação, conseguiu sair e entender mais o seu DNA, né? Porque olhar para a Smart City, seja ela para a cidade inteligente, comunidade inteligente, cidade digital, quando começou lá atrás, sim, que a gente começou a montar a infraestrutura, né? As engenharias entrando para, agora a gente tem que fazer interoperabilidade, conectividade. Então, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Como é que eu trago isso para uma cidade pequena? Como é que eu consigo fazer essa mudança de Kaizen? Como é que a gente consegue mudar o mindset? Porque não é só mudar do político, é mudar, eu acho que de uma sociedade como um todo. Aí entra o papel da ciência, da governança. Não, bacana. A governança é um ponto que eu debatia muito também quando estive em Pato Branco, quando a gente se conheceu. Aprendi com você. Né? Aprendizado mútuo, né? Gestão e governança, Igor, o que tu fala é fundamental. Você, muitas vezes... E a gestão e a governança, para mim, é a viga baldrame, é a base da casa. Não tem como pensar em instalar um sensor de qualidade do ar, que é importante. É telhado isso. É propósito. Vamos organizar a casa. Vamos engajar a sociedade. Eu costumo falar, Eduardo, que antes da transformação tecnológica, vem a transformação cultural para a tecnologia, para esse mundo tecnológico, que é a questão do mindset, né? Como que você, Eduardo, vê isso? Como que o CREA vem trabalhando isso nesse tema tão importante, tão essencial, mas que a gente, dentro do que o Igor trouxe, tem que ter essa preocupação, né? Nós temos que ter entrega concreta, senão a gente fica só, né? Sim, muito por alto, né? Claro. Olha, o que eu posso afirmar é que o CREA Paraná ele está mergulhando de cabeça no tema, especialmente nos últimos anos, né? Então, por mais que as engenharias, agronomias, geociências tenham essa relação direta com o assunto, né, enfim, com tudo aquilo que importa para o desenvolvimento, para a evolução de uma cidade como inteligente, de um território inteligente, no Conselho a gente está agora sim organizando de uma maneira mais direta, né, ações, iniciativas, para poder contribuir com isso tudo, né, para poder estar mais envolvidos com a gestão pública municipal, principalmente, para poder buscar a efetiva participação, a efetiva contribuição dos profissionais. Então é dessa forma que a gente tem trabalhado e vai procurar desenvolver cada vez mais, né. Fantástico, esse engajamento, essa visão única de todo mundo andar para o mesmo sentido, né? Eu costumo falar, ok, vai ter a divergência, né? Mas a gente fala das hélices, né, Igor? A governamental, ou seja, isso tanto na questão legislativa, na questão do executivo, a empresarial, as entidades de classe, a institucional, a academia, as instituições de ensino, mas tem que girar no mesmo lado, senão não levanta voo, né? Traz essa experiência de açaí, né? Que vai inspirar muita gente, muito gestor público nos acompanha, após os programas o pessoal acaba escrevendo, não só do Paraná, de todo o Brasil, e traz essa experiência fantástica desse quilômetro zero,
de açaí em relação a isso, Igor, por favor? Então, eu acho que começou muito com esse trabalho, como a gente citou, da governança, né? A governança num sentido científico mesmo. Porque a gente, hoje também é um termo bastante polissêmico. Todo mundo fala, não, minhas governanças estão fazendo isso, né? Mas eu acho que a governança em si é como que você consegue posicionar as hélices. É como que você consegue trazer, de fato, né, uma nova literatura, sairmos do século XIX, que ali era, assim, um modelo feudal, um modelo de eu governo para, né, eu sou impositivo, para um modelo de governar com, no qual você vai falar, eu não sei fazer, né, eu quero fazer com vocês, aquele buraco está ali, por que não foi ainda resolvido? Eu não sei, vamos tentar ver junto por que não foi, né? Então, é você conseguir trazer a sociedade para um recorte, tá, que nunca foi explorado. E aí é onde entra, eu acho que a gente se mistura muito quando a gente fala do Smart City. Porque você precisa, no fundo, no final do dia, a gente tem que tocar nas pessoas. Tem que fazer sentido para elas. Certo. Eu posso botar um semáforo inteligente, eu posso ir no Smart City e ver tecnologias que vão estar ali, e eu falar, eu quero para mim, mas você quer para quê? Né? Porque se orientar a serviço, hoje, né, é algo caro e é algo que às vezes eu vou estar assim na mídia, mas eu não vou estar levando relevância para aquelas pessoas. Então, a comunidade de inteligência, a ciência dos brains, né, quando a gente traz a ciência dos brains para como que eu consigo trazer, sim, tecnologia, metodologia, engenharias, estímulos, como é que eu consigo trazer letramentos para que eu possa fazer com que esse movimento, com que essa nova esteira, ela consiga, através da política pública, né, desenvolver pessoas. Levar uma família que antes nunca teve um membro, né, na universidade, passar a ter. E que esse membro ele consiga fazer com que aquela família se desenvolva. E na cidade pequena, acaba que é um grande laboratório, porque eu tiro muito das burocracias, do contexto partidário. Então, acho que a cidade pequena ela tem que ser vista de uma forma diferente hoje. Ela pode ser uma grande semente, ela pode ser uma grande seed, né, para que você consiga, a partir dali, fazer a escalabilidade para cidades maiores. Então, açaí hoje, o que me dá de grandes vantagens, alegrias, né, e ela consegue entregar uma metodologia plena, é porque, primeiro, é uma colônia organizada. É uma colônia que já traz o Kaizen, já traz, né, metodologias que nasceram do Japão, mas ela consegue também, né, ter uma liderança vocacionada para futuros. Hoje, o que o prefeito Michel Bom Tempo, conhecido como Tuti Bom Tempo, faz, né, é exatamente, ele está no seu 5º mandato, né, foram 4 como prefeitos, 1 como vice-prefeito, e ele é um industrial. Então, ele se preocupou na indústria dele em trazer a ISO, em trazer... Então, hoje ele tenta olhar, ele tem uma visão, um mindset diferente. E quando eu consigo trazer uma base empírica, uma base de pesquisa, eu acho que isso deu essa interoperabilidade, esse match que precisava para que a gente conseguisse chegar onde a açaí chegou. Então, eu acho que dentro desse resumo governança. É importantíssimo a gente trabalhar a governança, e isso o CREA tem fundamento assim que ela tem que ser o pilar construtivo de tudo, né? Perfeito. E ao mesmo tempo a gente tem que trazer uma gestão antecipatória, não mais olharmos para passados, olharmos para sermos reativos, né? Mas vamos olhar para futuros. A gente foi letrado em passados, né? Mas como a gente vê hoje, a gente consegue trazer retóricas, futuros, planejamento estratégico, como é que a gente sai dessa vitrine de 4 em 4 anos e olharmos para legados? Então, acho que isso é o que a açaí consegue entregar hoje. A fala do Igor vem de mais de 4 anos que tu está lá, 8 anos. Eu estou há 3 anos. Há 3 anos, né? Mas o prefeito já está no 5º mandato. Ele falou em rápidos minutos aqui, uma experiência, né, acumulada desse trabalho fantástico que é feito lá, que eu acompanho. Aliás, tem uma matéria, um artigo que eu escrevi, eu falo do açaí, você lembra? A revista do CEAL, do CREA. Sim. Na época o Brasil Versosa estava com o presidente do CEAL. Tem dois artigos, em 2 edições. E eu falo da açaí. Essa questão que eu queria sublinhar, já passando a palavra também ao Eduardo, para a gente fechar mais um bloco, a tecnicidade. O Tuti Bom Tempo, ele é um industrial que trouxe a experiência para dentro da gestão pública. Eu tenho dito, onde eu passo, Igor, tem que trazer equipe técnica. Ok, técnico político, mas tem que ser técnico, você não resolve. Quem não é da técnica, quem não é da engenharia, quem não é das áreas com tecnicidade, com metodologia, com ferramenta, não faz, não entrega. E a açaí fez isso, criou uma equipe técnica, você comentava com a gente aqui, na liderança de uma pessoa que é político, é verdade, mas que tem um mindset técnico.
né, do PDCA, do 5W2H, do payback. Isso que é importante, tem que trazer isso para a gestão pública. Parabéns. Eduardo, como que até antes de você falar como que o CREA contribui nessa questão que o Igor falou da governança, com a expertise dos profissionais, se tu puder conceituar o propósito desse programa, falar desse programa do Smart CREA Paraná City. Perfeito. Esse é um programa novo, né? Então ele teve um pré-lançamento em novembro de 2025 e tivemos o lançamento recente agora aqui no Smart City Expo. É uma parceria entre o CREA Paraná e o município da Açaí, então a gente se deve muito, principalmente aqui a colaboração, a parceria com o Igor, e a intenção principal é que por meio desse programa a gente possa traçar um diagnóstico da realidade de vários municípios. A gente vai trabalhar no primeiro momento como um piloto, então teremos uma quantidade limitada de municípios, mas com possibilidades futuras aí de ampliação, e a partir desse diagnóstico a gente desenvolveu uma trilha, né, de evolução, de capacitação, eventos, inclusive o próprio letramento, né, das equipes técnicas de cada município, e na expectativa de que ao final a gente possa emitir, conceder, né, certificar esses municípios como cidades, territórios inteligentes, sob a ótica, né, focado nas engenharias, na agronomia e na geociência, ou seja, algo próprio do CREA Paraná. Bacana, muito bom. A gente finaliza mais um bloco agora. Vou sugerir que no terceiro bloco a gente, né, vou provocar vocês para trazerem alguns cases práticos também. Na tua experiência de açaí também, não foi falado aqui, mas o Igor já tem uma experiência bem bacana em outros municípios do Brasil. Então trazer esses cases para inspirar o gestor público que está nos assistindo, tá bom? Legal? Okay. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem e irão acender muitas luzes e quebrar muitas lâmpadas aí para ti. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo com muita alegria Eduardo Ramires, gerente regional do CREA Paraná em Curitiba, e Igor Oliveira, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Açaí, com muita experiência em outros municípios do Brasil, referência não nacional, referência mundial. Estive com o Igor e com o prefeito Tuti de Bontempo em Bordeaux, na França, né, para acompanhar lá recebimento de prêmios pela experiência de açaí. E aqui então a gente vai continuar a nossa conversa, Igor, já te falando, inclusive se quiser falar desses prêmios que a açaí tem, trazer alguns cases concretos, aquela ideia, e no que tu falou antes, o engajamento de todos, visão única, engajamento de toda a sociedade, trazer todo mundo para o jogo. A tecnologia não pode estar dentro dos muros da universidade, e o trabalho ligado a cidades e comunidades inteligentes não pode estar limitado também a muros, tem que estar em toda a cidade. Traz essa experiência que vai inspirar muito o gestor, com certeza. Eu acho que o grande ponto é você, primeiro de tudo, você tem que ser endógeno, né? Açaí, quando eu cheguei, quando foi constituída a Secretaria de Ciência, Tecnologia e de Inovação, acabou que muitos manuais chegaram para a gente. Não, siga esse manual do Sebrae, siga esse manual da Fundação CERF, siga esse manual. E a gente, quando a gente conseguia receber aquilo, a gente falava, pô, mas não tem sentido, eu vou sempre ser uma entidade assim periférica, né? Porque eu nunca vou conseguir ter indicadores que a Curitiba tem, que Londrina tem, mas ainda assim faz sentido. Eu tenho muitos talentos, eu tenho muita gente aqui que consegue levar de formas diferentes um desenvolvimento. Então a gente foi criando um novo conceito, bebendo de outras fontes, e uma das coisas que eu falo que a gente mais respeitou é o DNA da cidade. A gente não queria uma nova cidade, a gente queria uma cidade que fosse melhor para quem estava ali. E acabou que, para isso, a gente criou 3 verticais, né? A gente criou a vertical da comunidade inteligente, no qual eu tinha que ter um pipeline, eu tinha que ter uma gestão de talentos, para que eu pudesse começar da primeira infância ao primeiro emprego. Como é que eu consigo acompanhar? E aí a governança ela é relevante, porque ela não tem que ser apenas colaborativa. Ela precisa também ser responsiva, ela tem que entender regras,
ela precisa ser algorítmica hoje, né? Olhar para o que a gente tem de tecnologias, mas também de camadas assim preditivas, né? Ela tem que ser corporativa, ela precisa também estar conectando com outras instituições. Então a gente começou a olhar para essa ciência, olhamos para a cidade inteligente como, para que a gente consiga chegar a algum lugar, tem que ter uma caixa de ferramentas de tecnologia, mas aquelas que eu consigo tocar. Muitas das coisas eu sei que eu precisava, mas se eu fosse na prateleira, a cidade pequena não tem como tirar do bolso, né? E aí entra a importância da gestão de talentos. Porque o que a Açaí faz hoje eu formo talentos para ajudar a minha cidade. Então hoje a troca de lâmpadas de vapor, né, por lâmpadas em LED foi feita por alunos da Escola Técnica de Açaí, né? Quando a gente olha para o Natal, foi feito por alunos. Quando a gente olha para o nosso sistema de gestão de identidade, foi feita por alunos. Então eu sei que se eu fosse no mercado olhar para a Estônia, pegar um X-Road, eu ia ter um custo que eu não teria. Mas eu queria criar uma interoperabilidade que fosse horizontal para outras cidades, né? E aí o Smart City fazia sentido para a gente. Não, vamos conectar a comunidade inteligente com a cidade inteligente e vamos fazer o terceiro pilar, socialização de cuidados. Como é que eu consigo olhar para um cuidado na essência, né, da expectativa de vida para olhar para um idoso? E o que eu preciso fazer para cuidar das demências? Como o japonês faz isso muito bem. Mas como é que eu olho também para o início educacional de um atípico? Como é que eu consigo olhar para ele para que eu possa inverter sala de aula e fazer com que ele chegue a algum lugar também? Isso não é só um protagonismo de alguns. Eu tenho que pegar na mão de todos, né? Então essa relação é onde a gente conseguiu se destacar e hoje a Açaí tem 35 prêmios. A Açaí hoje 35. Né, são 35 prêmios em 3 anos. Ela está pelo 3º ano consecutivo entre os melhores conceitos do mundo. E esse ano a gente foi condecorado com estarmos ali, né, a primeira cidade da América Latina certificada com um conceito com lastro científico, né? Como é que a gente consegue ter um conceito hoje que possa fazer essa transferência de conhecimento para o CREA, por exemplo, para que eles consigam escalar. Sim. E aí entra muito esse papel de a gente conseguir não só ser vertical. Eu não tenho que esperar o governo federal falar faça isso, né, faça aquilo, o governo estadual falar faça isso. Eu tenho que olhar para o lado às vezes e falar o que a Curitiba está fazendo que faz sentido para a minha cidade. Você falar para o Estado o que ele tem que fazer. O que Santana do Parnaíba está ali fazendo? Eu tive em Santo André agora. Sim. Então, eu acho que a gente tem que olhar horizontalmente para as cidades, porque tem muitas regras postas que foram pensadas no chão da cidade, na dor da cidade, e a gente precisa também fazer. Eu não sou perfeito. A Açaí não é perfeita, mas a Açaí ela tem um planejamento estratégico orientado para chegar em 2032. Por quê? É o ano do centenário da colônia japonesa. Então, como que eu consigo tocar numa criança de 10 anos e falar o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser daqui a 6 anos? Como que você imagina a sua cidade? Para que eu possa fazer acontecer isso dentro da governabilidade. E colocar essa criança junto nessa esteira da transformação. Exatamente. Fantástico. Ele falou várias coisas, não vou conseguir sintetizar tudo, né? Você precisa me ajudar, Eduardo. Vamos tentar. Mas uma delas, eu queria tomar a liberdade de falar pela experiência que eu tive no Japão. Preciso retornar lá para finalizar a minha subida no Monte Fuji. Eu subi até a 8ª estação, tenho que subir até lá em cima para ver o pôr e o nascer do sol. Tá eu não vou tentar isso, porque se eu tentar, eu vou rolar, aí eu posso fazer avalanche, entendeu? Enfim, disciplina. A cultura nipônica, e você pode falar melhor do que eu, é disciplina, rigor. E aí, somado com essa tecnicidade, agenda tipo, ele falou de governança, ele falou de indicadores, de KPI. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo, o que o Igor falou agora vai na contramão de muito manual que tem por aí. De muita, não vou entrar no detalhe, muita consultoria. Tem que entender o que a cidade... Vá ao Gemba, isso também é do japonês. Vá ao Gemba. O que é Gemba? Lá na questão da cultura japonesa, enfim. Vá onde as coisas acontecem. Vá na rua, vai conversar com as crianças, vai na escola, vai falar com o professor, vai falar com a associação de bairros. Eu fazia isso em Pato Branco, a gente conversava na época. Sim. Você ia sair, eu ia em Pato Branco, no bairro São João, para entender que ele não quer luz de LED, ele quer que finalize o esgoto. Só isso. E isso é cidade inteligente. Tem o esgoto tratado. É isso. Então, o Igor, ele está junto com a equipe, nessa lógica de Açaí, com o prefeito, com toda a liderança, criando um modelo, que eu acredito. Vai ao Gemba, e não pegar o manual e aplicar, não vai dar certo. Então, muito legal ouvir isso de você. Eduardo, me ajuda a lembrar mais algumas coisas fantásticas que ele falou aqui. E como então que essa experiência de Açaí, via CREA, vai, enfim, como que vai ser? Fala um pouquinho dessa metodologia, como que vai chegar lá, no primeiro momento, lá em X municípios, fala um pouco disso. Legal. Bom,
para nós, né, acho que como eu já falei, açaí é uma referência não só para nós, né, para o CREA, mas como você já disse, estadual, nacional, mundialmente, né, pelas várias premiações. Então a gente tem procurado explorar o máximo possível, no bom sentido, é claro, essa parceria, né, o desenvolvimento, o lançamento do programa é um desses exemplos, mas principalmente a abordagem, né, a dedicação ao assunto, a preocupação em entender aquilo que vai importar, né, para cada município, a questão da gente procurar estabelecer um contato, ampliar o próprio case de açaí, né, por mais que isso possa acontecer naturalmente, mas a gente percebe, né, nós assumimos como CREA a responsabilidade disso, né, de também extrapolar um pouco o nosso papel, a nossa atuação, que muitas vezes é encarada de uma maneira restrita, de uma maneira relativamente fechada, né. Então a gente tem procurado por meio de vários programas, o Smart CREA Paraná Cities é um desses exemplos, mas temos vários outros, né. Temos o programa Mais Engenharia, temos o Prêmio de Inovação e Boas Práticas dos municípios, que está em andamento também. Então, tudo isso está sendo feito de uma maneira de estar mais próximo, né, de estar expandindo essa atuação do Conselho e principalmente de demonstrar esse protagonismo, essa valorização do profissional, né, do engenheiro, a importância dele, né. A gente vive hoje um momento, muito se fala no apagão, né, da engenharia, então a gente é uma necessidade da gente reverter isso, né. E é justamente por meio dessa atuação de programas, enfim, da visibilidade, da comunicação, maior comunicação de tudo aquilo que pode, né, que está sendo feito e que pode ser feito ainda. Inclusive com esse programa, e aqui fica, né, não um apelo, mas até certamente vocês estão tomando em conta isso, que esse trabalho estimule as pessoas a fazer engenharia. Esse trabalho que vai dizer assim, opa, eu como engenheiro vou ajudar a minha cidade a melhorar? Opa, quero estar nessa. Assim como foi os alunos lá, que eu queria ouvir de você, Igor, que transformaram óleo de cozinha em algo que eu vou deixar para ele contar. Quer dizer, eu conheço muito bem dessa aí, eu só não estive lá, né, mas o convite já foi feito várias vezes, logo estarei, compromisso aqui no Quebrando a Lâmpada. Opa. Inclusive, vamos fazer uma matéria do Quebrando a Lâmpada lá em frente, aquele belo castelo, enfim. Mas assim, né, leve essa mensagem, né, para a direção do CREA, para o presidente, para todos, sabe, através desse programa, estimular as pessoas, nós precisamos de engenheiros e engenheiras para transformar as cidades como exemplos que estão sendo apresentados pelo complementando até o Edu, tá? A gente, quando o presidente do CREA pediu para que a açaí fosse a base literária, né, a base conceitual disso tudo, acabou que a gente precisou também identificar como é que a gente dava a relevância às engenharias, né, que na etimologia da palavra a gente tá ali falando, né, de talento, porque engenharias é isso, né? E a gente precisou organizar isso em estímulo, né? A gente precisava entender estímulos, como é que a gente faz uma cidade sair da gestão reativa do século XIX para uma gestão antecipatória, né? A gente precisa letrar. Exatamente. E aí é letrar as hélices. Não é só o governo, é letrar todas. Aprender a desaprender, né? Perfeito. E você precisa, por último, tá, trazer as engenharias entram nesse sentido amplo de comunidade inteligente, cidade inteligente e socialização de cuidado, porque engenharia também é cuidado. Exatamente. E importante isso, né? Esse aprender a desaprender e depois aprender a aprender. Exato. Tem muita questão que a gente acaba vendo que eu diria que até que assusta, sabe? Então, esse modelo de açaí, sabe, continue, né, nessa, como posso falar? Você vai continuar nessa liderança, obviamente, com o prefeito, mas o que eu vejo mais importante, já finalizando mais um bloco, é que quando a cultura está instalada, sim, o Igor, em algum momento, sim, tu vai sair de lá. Esse é o meu papel. Tu vai para outro município, mas a lógica vai continuar. Esse é o meu papel. Eu acho que é um papel que... É um projeto estratégico do Estado, não do governo. Eu não posso ser rucada. A cidade tem que ser. Tá? Eu preciso saber transferir. É o ponto que a gente está ali colocando. Eu tenho que tocar nas pessoas. As pessoas não precisam saber que eu estou ganhando prêmios. Elas precisam sentir isso. Elas precisam sentir que a cidade... No dia a dia. O dia a dia. Os prêmios apenas tiram a açaí de uma invisibilidade.
de deixar de apenas ser uma rede de supermercados, né, conhecida mundialmente, mas é conhecer a cidade, né, é conhecer o que existe ali. Então, esse é o papel que eu entendo como prêmio. Não para que eu esteja em primeiro do ranking, em segundo, isso para mim é besteira, tá? O meu papel é como que a gente consegue fazer com que uma premiação traga um CREA, que traga novas indústrias, novas oportunidades, e eu mude a vida daquelas pessoas, né? Esse é o trabalho. Meus caros, Açaí é uma cidade, cultura nipônica no norte do estado, não tem nada a ver com o supermercado, com todo respeito, e que é o modelo de governança, é um modelo padrão ouro, para não falar padrão diamante, de como se transforma a cidade para ser uma cidade não só inteligente, humana, resiliente, criativa e o principal, que nem diz o meu amigo Vander, lá de Santa Rita de Sapucaí, a cidade tem que ser feliz, as pessoas têm que ser felizes. Para serem felizes, elas têm que ver o resultado lá na ponta, partindo de um trabalho como esse. A gente está acabando mais um bloco, fica por aí para o nosso próximo e último bloco, nessa conversa inspiradora com o Eduardo e com o Igor. O Quebrando a Lâmpada volta já. O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro. Estamos de volta, infelizmente, é o último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora a gente vai falar sobre futuro, mas antes eu queria que tu comentasse, Igor, um pouquinho aquele projeto do óleo de cozinha e falar dessa lógica que vocês procuram estimular, inspirar, provocar no bom sentido a rede municipal, obviamente de mãos dadas com a rede estadual, mas especialmente a rede municipal, para os alunos criarem, desenvolverem esse espírito inovador, empreendedor e principalmente de solucionar problemas. Aí eu acho é uma complementação desse trabalho do conceito que a Açaí aplica, né? Nós hoje estamos em grandes governanças internacionais, você citou a sua ida com a gente, né, para Bordeaux, onde a gente estava ali pelo CIDIS Coalition for Digital Rights, né? Mas dentro desses movimentos, com a Universidade John Hopkins, com o Tsukuba no Japão, né, a gente acaba que a gente consegue estar conectando com grandes instituições. E nesse momento a gente se conectou com a ONU. E a ONU pediu para que a gente fizesse uma jornada, né, e aí veio os insights de dentro. Por que a gente não começa essa jornada de um hackathon, de um ideathon, logo no fundamental? Vamos pegar essas crianças e ver como é que elas fazem um pitch, como é que elas são, como é que a criatividade de uma sinapse lá atrás consegue aí assim atuar. E a gente fez essa jornada começando com Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e ensino superior, né? Hoje a gente aplica até com a PAI, a gente aplica com idosos, né? Então a gente vai expandindo essa jornada. Mas nessa época a gente estava dentro dessa tendência de fundamental da educação básica e o ensino superior. E no ensino médio, no início do ensino médio, 5 meninas, né, se juntaram para esse hackathon e elas tinham que atender como é que elas pegavam os desafios dos ODS para que pudesse aplicar, que fizesse sentido na construção da cidade. E ali elas olharam para o óleo de cozinha, chamaram um professor de química, né, e conseguiram transformar óleo em biodiesel, né? E aí esse biodiesel, como nós somos uma cidade de laboratório, ou seja, o que o cidadão faz, a gente aplica internamente. O prefeito pegou os ônibus amarelinhos, né, que eles deslocavam os nossos alunos, vamos testar. Eu rezando para aquilo funcionar, senão eu estava demitido naquele momento, né? Então, mas foi uma experiência que fez essas 5 meninas irem para o mundo. E aí entra a importância disso. Muito vai falar, mas estão expondo a imagem dela, tal. O que mais eu consegui fazer com isso? Né? Quando elas receberam a primeira equipe de TV, só uma menina falava. As outras eram japonesas, eram muito tímidas, tal, elas não queriam falar. E depois foi passando o tempo, veio a segunda, veio a terceira, e elas foram chamadas para o Green Nation, um maior encontro de sustentabilidade organizado por grandes instituições no Parque Ibirapuera. Né? E eu cheguei um dia depois de lá, gente. Quando eu cheguei,
todas elas microfonadas, falando, lotado. Aquilo me emocionou, aquilo me fez chegar assim, que legal. Eu acho que eu desbloqueei as soft skills. Eu cheguei para que ela pudesse estar trabalhando em equipe, elas lideravam, elas estavam sozinhas ali, falando para a L'Oréal, falando para grandes instituições, né? E aquilo eu falei, isso que faz sentido na vida. Todas elas tinham a pretensão de ser médicas, estavam se preparando para virarem médicas e chegaram no 3º ano do ensino médio, né? E falaram, vamos ser engenheiras químicas. E estão hoje na UFPR de Curitiba, na UEL, né? Fazendo exatamente engenharia química. E a gente conseguiu mexer com vocações. Isso é o que a governabilidade faz sentido. Isso é comunidade inteligente. Isso é onde a gente consegue trazer um conceito para uma governabilidade e fazer com que uma cidade pequena de 15 mil pessoas consiga ter relevância. Importante esse depoimento, esse exemplo, fiz questão que ele comentasse, que isso mostra a importância e a relevância e o que cada gestor público precisa fazer. Ele pode tirar fotos, fazer reunião de encaminhamentos, mas ele tem que fazer principalmente ações como essa. Empoderar as pessoas, empoderar os alunos, empoderar a comunidade. Ouvir, empoderar, estar junto, desbloquear o mindset que ele é criado. Ele é criado de uma maneira travada, que não há resiliência ao fracasso. Tem que ter resiliência ao fracasso. Tu não ia ser demitido, não. Eu conheço bem o Tuti Bom Tempo. Ele é resiliente ao fracasso. É isso. Porque quem não erra, eu dizia Einstein, não erra quem nunca fez. Isso, Gilles, eu acho que, de fato, você falou tudo. É mérito de um chefe do poder executivo. Porque ele tem que ser essa pessoa que tem a chave do desbloqueio. E ele, em sequência disso tudo, o Michel Ângelo Bom Tempo, ele comprou uma planta de biodiesel para essas meninas, para que elas pudessem expandir e criamos um centro de sustentabilidade. Então, isso que faz. É um prefeito que está olhando o seguinte, como é que a gente consegue achar o nível de maturidade de um projeto e fazer com que esse nível de maturidade de pessoas que são da cidade, estão sendo formadas, né, com um olhar de talento, como é que a gente consegue fazer com que ela ganhe mais ferramentas na mão, porque ela vai mudar o mundo, né? E é isso que a gente tenta fazer hoje. É isso que mostra, a gestão ela ajuda a criar as sinapses, lá os axônios, para desbloquear esse mindset. A Alba Torres, sigam ela, foi entrevistada no Quebrando a Lâmpada, ela explica muito bem isso. E a gestão, só que a gestão tem que propiciar isso. Eu vou pedir um favor, vou pedir para você, se quiser fazer lá um vídeo, fica à vontade, marcar o nosso programa. Por enquanto é uma só, tá? O Quebrando a Lâmpada tem quase uma store, tá? Tem uma camiseta para você depois, tá? Grande. Eu espero que ela sirva, tá? Vai servir. E temos o boné, temos a caneca. Aliás, tem um sorteio nesse momento, né? Para a pessoa se inscrever no YouTube, marcar alguém lá para concorrer. E essa aqui pode ser tanto para chá quanto para água. E ela é, né, média temperatura interna, para você presentear uma dessas empreendedoras do óleo de cozinha. Então, um presente aqui para, pelo menos, representar, né, o reconhecimento do programa Quebrando a Lâmpada a esse belo projeto. Gilles, isso aqui para a gente é mais um troféu. Pode ter certeza disso. Porque você é um cara importante, da mesma forma que eu tenho um John Young hoje, no ICF, lá em Nova York, olhando para novos métodos, conectando os continentes com pesquisa, né? O que você faz, de novo, eu não estou falando por ser seu amigo, eu fico muito lisonjeado em ver o trabalho que você está fazendo, porque eu sei também da sua dor. Eu sei o que você precisou para estar aqui. Então, isso aqui para a gente é um reconhecimento seu também, que tem muito valor para mim, para o prefeito, da comunidade açaiense. Você não foi lá, mas tenho certeza que você vai, tá? Vou lá. Mas o seu nome é conhecido na cidade, porque Legal. A gente fala muito do Gilles Balbinotti, esse cara aqui de Pato Branco também, que vem fazendo história muito nesse estado do Paraná. Obrigado. Enfim, então deixa a nossa homenagem lá para elas, né? E logo eu vou lá para também a gente conversar com o prefeito. Eduardo, são assuntos que acabam emocionando a gente, né? Porque são estratégias que visam melhorar o mundo. E no mundo cada vez mais doente, a gente tem que estancar essa dor no mundo. E esse projeto, certamente, ele tem esse propósito também, né? O que você pode falar ainda além disso? Quais são as datas? Tem previsão para ter a primeira entrega? Enfim, fala um pouquinho disso também. Claro. Antes disso, queria fazer uma provocação para você. Eu já estive em Açaí pelo menos uma vez, então vá realmente esse programa e vá porque vale a pena, né? Não, o município como um todo, especialmente o Castelo, né? Vale muito a pena.
Bom, em relação ao programa, então a gente vai ter um primeiro ciclo que vai ser desenvolvido agora ao longo dos próximos meses, né? Devemos talvez até avançar no começo de 2027, então vamos fechar ali um ano. A gente deve ter nos próximos dias o lançamento de um edital, que aí vai trazer todo o detalhamento, né, as orientações, né, para que cada município interessado ele possa formalizar esse interesse, ele possa acessar a nossa plataforma, primeiramente se inscrever, e aí no segundo momento ele vai poder preencher com as suas informações, enfim, participar, né, ter esse diagnóstico traçado, tá? E eu queria pegar carona também em alguns comentários do bloco anterior e até da conversa recente aqui, né, sobre o projeto lá do município, sobre mais um dos programas do CREA que eu acho que tem tudo a ver, né, com essa sensibilização, com essa inspiração, né, dos jovens hoje, dos estudantes, que é justamente o programa CREA Júnior. Então, a gente tem esse programa que faz justamente uma ponte, né, um elo entre o sistema profissional e o sistema acadêmico. E a gente procura valorizar muito isso, né? Então a gente procura trabalhar com esses jovens, incentivar eles a participação no programa, né, nem que seja no nível básico ali, apenas como inscrito, né, mas para que eles conheçam um pouco mais sobre o CREA, sobre o Conselho Profissional, sobre as nossas ações, sobre o propósito do CREA, a finalidade, a competência, né, do CREA como um órgão fiscalizador, de valorização, né, das profissões. Então, a gente tem várias comissões no estado todo, né, temos aí diversos estudantes participando desse programa, e a gente está a todo tempo em contato, interagindo com eles, incentivando para que eles participem ativamente do programa e para que eles busquem inspirações em pessoas profissionais como o Igor, né, como tantos outros que fazem parte do ecossistema do CREA. Então, eu queria deixar o convite, né, divulgar ainda mais o programa, aqueles que estão acompanhando, procurem conhecer, incentivem aí algum parente, o seu filho, enfim, sobrinho, quem quer que seja, né, para que conheça e se inscreva no programa. Conto com o Quebrando a Lâmpada, assim que lançar o edital, para a gente fazer uma matéria também, divulgar nos canais. Está crescendo, sabe? A gente quer que cresça mais, mas está crescendo bem aí no YouTube. A gente precisa dar essa visibilidade, o programa está ficando bem conhecido. Muita gente conhece, mas ainda não inscreveu, a gente sabe disso. Postagens aí que chegam a mais de 20 mil visualizações. Então, inclusive, leve também essa ideia aí para suas redes, né? Mas nos avise para a gente divulgar o edital também, tá bom? Combinado. Vou fazer o contrário agora. A gente está chegando ao final do programa, né? Sua mensagem final, né? Ou seja, uma mensagem. Tu já deu agora, de uma certa forma, uma mensagem, mas enfim, a fala final aí, né? E obrigado pela tua presença aqui, Eduardo. Bom, Gilles, mais uma vez eu que agradeço, né? É um prazer enorme estar aqui, né? Fiquei muito feliz com o convite, pela oportunidade, né, de conhecer, de estar falando um pouco mais aqui em nome do CREA. E é um espaço muito importante, né? Nós falamos há pouco aqui que a comunicação ela é a base para tudo, né, e nós, né, acho que o conselho, o sistema profissional, de uma maneira geral, ele esbarra um pouco nisso, né, a gente tem procurado melhorar de alguma forma, ampliar essa comunicação, chegar mais próximo da sociedade, né, dos próprios profissionais, né, uma boa parcela deles tem uma visão um pouco crítica, né, a respeito dos CREAs, né, não é só aqui no Paraná. Às vezes porque não conhece direito, né? Exatamente. Então, o grande segredo é esse, a gente está falando mais, né, tá se comunicando mais e de uma maneira certa. E a gente entende que o teu programa aqui é uma baita oportunidade, então, mais uma vez, obrigado, muito feliz de estar aqui. Legal. Conte com o programa é uma ferramenta para levar as boas práticas a cada canto desse mundo aí. Igor, sua fala final e assim, como é que é o nome lá do especialista? Eu fui aqui no Paiol, John Young? O John Young. Uhum. John Young. Uhum. John Young do Brasil é esse rapaz aqui. É você, Igor. Igor, obrigado pela tua presença novamente, tua fala final, como que as pessoas possam te acompanhar. O CREA o pessoal já acompanha, então, mas enfim, como que as pessoas podem acompanhar a experiência de açaí, a tua jornada e a sua mensagem final aí para... Acho que a mensagem final é agradecer o espaço da Sacolã japonesa, de 15 mil pessoas. Como você disse, Açaí é a minha quinta cidade que eu estou como secretário, né? Então, a minha jornada como pesquisador de fato, de dentro para fora. Não adianta também eu estar
de fora para dentro pelas universidades, porque senão vão apenas assim mostrar o que tem de melhor, e eu quero entender o que não funciona, né? Então, em Açaí, eu consegui achar um protagonismo, uma luz própria, que a cidade já tem. Michel é um cara que começou o seu primeiro mandato olhando para a moradia, né? E ele criou basicamente um bairro novo com isso. Então, ele olhou para o tema que talvez nem era tão enfatizado como a questão da cidade de 15 minutos, né? Então, ele transformou um bairro para ficar próximo do comércio. Depois, ele mexeu com infraestrutura, trazendo uma subestação elétrica para 100 mil pessoas, trazendo uma estrutura de água potável, trazendo uma estrutura de 100% de esgoto, saúde 100% de cobertura. E agora, esses 2 últimos mandatos, ele foca em talentos, ele foca em retenção de talentos. Como é que ele consegue olhar para a colônia não só para a formação, mas para que a gente ache oportunidades, e aí olhar para a palavrinha chamada workability, né? Você não tem que só olhar para aqueles empregos tradicionais, mas existe hoje teletrabalho, existe hoje, né, consórcios, diversas formas de você conseguir gerar oportunidade para a sociedade. Então, estar aqui com você hoje é uma honra, né? Vim de longe, estava em outros compromissos, mas estar aqui eu acho que é passar a mensagem de Açaí, passar a mensagem de uma cidade pequena que ela pode sim ter acreditação com futuros, mas principalmente passar essa mensagem de um amigo que está fazendo um trabalho extraordinário. Então, meus parabéns, tá? E conte comigo sempre que precisar. Você sabe que é só falar que eu estou de prontidão. Logo será provocado e convidado. Meu irmão, obrigado, parabéns pelo trabalho, conte comigo, Eduardo, muito obrigado. Obrigado. Provocação para finalizar. Cidade 10 estrelas. Tem a cidade 15 minutos lá no Japão, Açaí é uma cidade 10 estrelas. Vamos lá lançar esse slogan, 10 estrelas em termos de tudo que vocês estão fazendo. E fica a provocação do Quebrando a Lâmpada, junto com a produtora Reibe. Vamos fazer um documentário dessa aí? Vamos sim, tá? Vamos registrar isso aí. Vamos fazer um documentário. Vamos fazer 2, 3, 4 episódios. Né? Vamos tá? Falando sério. Não, eu também. Eu sabe. Tem que mostrar isso. Você e o CREA me dão um comando, eu faço. Né? Eu sou o mero plebeu, eu sou ali o back-office. Entendeu? Tá, joia. Muito, muito obrigado. Tá, transmita os agradecimentos ao presidente, ao prefeito. Conte sempre com o programa Quebrando a Lâmpada. A vossa disposição, monsieur. Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos aos nossos convidados, Eduardo Ramírez. Obrigado, Eduardo. E ao Igor Oliveira, meu amigo, parceiro, líder da inovação e da transformação de cidades. E a você, que nos acompanhou até aqui, esse programa que tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, do Grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar e se inscrever no nosso canal do YouTube e no Spotify. E você quer aparecer aqui no Quebrando a Lâmpada? Mande uma foto, faz uma selfie assistindo o programa Quebrando a Lâmpada, nos marque nas redes sociais, faça parte desse ecossistema de inovação, de pessoas que pensam fora da caixa, que quebraram lâmpadas e que as que vão quebrar a lâmpada daqui para frente. Vamos mostrar o peso e a força e o potencial de cada município do Paraná como exemplo de Açaí. Vamos mostrar a força de instituições como o CREA, que está engajando e está trabalhando para transformar os municípios, para buscar, sim, de verdade, uma cidade, e aí sim, inteligente, porque ela vai ser inteligente se ela for resiliente, se ela for criativa, se ela for feliz. É isso. Siga o programa Quebrando a Lâmpada. Esse é um programa que é um portfólio de soluções. Esse aqui é um showroom de mentes brilhantes. Esse programa visa levar as boas práticas para o Brasil e para o mundo. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau. Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.